A partir de hoje, a nossa Record Bahia vai estar aqui trazendo os candidatos para que vocês conheçam um pouco mais do candidato. Hoje, Cláudio Silva está aqui comigo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Varela. Bom dia. Cláudio, você nasceu onde? Nasceu onde? Salvador. Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Você, a sua caminhada pública, como é que foi? Como é que ela se deu? Olha, nós trabalhamos sempre na área pública, Varela. Eu sou oficial da reserva do Exército, mas no ano de 1995 fui atuar no governo do Estado, numa ação conveniada entre o Exército e o governo da Bahia. Sim. A partir daí, ocupei cargos na Secretaria da Educação do Estado, também no TRE e na Prefeitura Municipal de Salvador. Você foi da SUCOM, não é isso, Cláudio? Inicialmente nós fomos da Secretaria da Educação, fomos subsecretário e secretário de Educação e depois superintendente da SUCOM. SUCOM. Cláudio, por que você quer ser prefeito de Salvador? Em primeiro lugar, pela experiência que acumulamos ao longo de todos esses anos. Isso faz com que a gente tenha capacidade de resolver algumas questões que a nossa cidade já necessita de há muito. Segundo, porque já provamos que é possível fazer coisas como a matrícula informatizada, que eu criei e implantei em Salvador e resolvi de uma vez por todas com essa questão das filas na porta das escolas. E depois por amar a minha cidade. Eu nasci aqui, crio as minhas filhas aqui eu pretendo encerrar a minha vida, enfim, é preciso que quem ama a cidade se dedique à sua melhoria, e é o que a gente quer fazer. Você falou em alguns problemas. Por exemplo, eu vejo alguns problemas sérios em Salvador. O mercado informal, por exemplo. O que fazer com esse mercado informal? Olha, Varela, é um problema, mas é uma oportunidade. Salvador é uma cidade hoje que está liderando a estatística do desemprego. Esse mercado informal pode ser a maneira que nós vamos encontrar para resolver uma série de questões ligadas ao desemprego. É preciso você regularizar, é preciso você regulamentar, é preciso você ordenar. Eu fico vendo uma quantidade enorme de praças que estão por aí, algumas reformadas, e simplesmente você não encontra nenhuma atividade comercial nessas praças. Então, de que maneira você pode resolver esse problema? Primeiro, você convocando essas pessoas, cadastrando, dizendo qual é o tipo de produto que ela pode comercializar, determinando qual é a área em que elas podem comercializar e não simplesmente retirar o comerciante da rua, colocá-lo dentro de um galpão, porque não vai dar certo, não vai funcionar. Existe aquele consumidor de impulso, aquele consumidor de passagem, ele não vai se deslocar para uma central para comprar um alimento, ou comprar que vai consumir na mesma hora, ou comprar um pequeno produto de passagem. Então é preciso que essas pessoas estejam comercializando nas praças, comercializando nas ruas. Então nós vamos utilizar o mercado informal regularizado, regulamentado, ordenado, como forma também de conter o desemprego em Salvador. Muitas queixas também na área de saúde, no atendimento, aquele primeiro atendimento lá das UPAs, muita queixa também, Cláudio. O que fazer para melhorar isso? Olha, a primeira queixa é a fila. A gente sabe que existe um problema muito grande. Você tem consultórios numa quantidade pequena para o volume de pessoas que vão para esses postos. O maior problema de Salvador realmente está no fato do programa de saúde da família não ter a cobertura adequada. Salvador deve estar a 30% a 35% da cobertura necessária para resolver o problema da cidade. Então, o que nós pretendemos fazer, em primeiro lugar, é ampliar a condição de cobertura que a cidade tem que ter. Em segundo lugar, nós já lançamos um programa chamado Socorro da Saúde. Imagine um veículo do tipo ônibus com alguns consultórios e que na hora que a fila estiver muito grande no posto, você desloca para lá aquela quantidade maior de consultórios. E você vai dar o primeiro atendimento. Muitos daqueles casos nos postos são pessoas que depois de atendidas e medicadas retornam para suas casas. Às vezes esperam 2, 3, 4 horas para serem atendidas, porque o posto tem um tamanho limitado. Então nós precisamos ampliar a capacidade daquele posto, ainda que temporariamente, para resolver essas questões. Durante o tempo normal, esses equipamentos estarão fazendo mutirões em vários bairros da cidade. Agora, na hora que o posto estiver cheio, esse equipamento vai ser deslocado para lá e ajudar nesse atendimento. Outra área complicada, creches, educação infantil, o que fazer para melhorar? Olha, em primeiro lugar, ampliar realmente a quantidade de creches. É preciso que você amplie, porque nós sabemos que Salvador não tem uma cobertura de creche significativa. Quando fui secretário de Educação, eu assinei um convênio com o governo do Estado e trouxe de uma vez só 45 creches para o município. Naquele momento, isso foi no ano de 2008, você começou a ter de fato o município cuidando dessa questão das creches. Foram 45 creches de uma vez só que nós trouxemos para o município, com apenas a assinatura de um convênio. Agora é preciso você construir mais creches. A cidade precisa disso.
Entretanto, não dá para ficar esperando demais. Nós temos uma quantidade muito grande de outros equipamentos, como igrejas, associações, que podem também conveniar com o município e prestar esse serviço. Não é preciso esperar a construção. Existe uma série de equipamentos que podem ser conveniados e podem já fazer frente a essa demanda. A creche é fundamental, porque muitas famílias só conseguem sair para trabalhar no momento em que conseguem deixar o filho em algum lugar. Mobilidade urbana, o que é que você pretende fazer nessa área? Olha, a solução de mobilidade em Salvador é uma solução que já tem, eu diria, um caminho traçado. O metrô é, de fato, um evento significativo para a nossa cidade. A maior obra de mobilidade da nossa história é o metrô. E no futuro vai ser a solução. Entretanto, esses BRTs que já estão aí anunciados, que são obras do governo federal, não é uma obra municipal, é uma obra do governo federal. Portanto, qualquer prefeito que assuma o município vai poder implantar o BRT, essa primeira ação de BRT que vai ser Lapa e Iguatemi. Então, essa é uma ação também importante. Mas é preciso você educar. É preciso você estabelecer um regramento para que o ônibus não saia da faixa dele. Porque muitas vezes você gera engarrafamento por conta disso. Segundo, você tem um grave problema de mobilidade que é a ausência de alguns viadutos em alguns trechos da cidade. Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, tem um índice elevadíssimo de engarrafamento e ali à frente do Iguatemi por falta de um mergulho, de um viaduto, que são soluções que a gente encontra em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que já resolveram essas questões com esse tipo de obra de infraestrutura. Então é preciso fazer obras de infraestrutura, educar os nossos motoristas e também implementar essas soluções de BRT que já estão aí autorizadas pelo governo federal. O que um prefeito ou uma prefeitura tem que fazer para ajudar no combate à criminalidade hoje? Salvador é um caos. Olha, a gente ouve muito aquela fala de que segurança pública é problema do Estado, não é problema do município. Não é verdade. Segurança pública é um problema da cidade, é um problema para o cidadão. Então todo mundo tem que atuar. A primeira coisa é que a Guarda Municipal tem que ser melhor treinada, mais qualificada, porque vontade eles têm. Vontade eles têm. Agora, precisam ter uma orientação, através de um convênio com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública, não para fazerem um enfrentamento ao crime, mas para saberem identificar situações de risco, terem uma capacidade de acionar uma viatura policial com uma certa facilidade e também observarem e treinarem pessoas, conscientizarem pessoas. O guarda municipal pode ser utilizado dessa forma. Segundo, é preciso você resolver o senhor está dizendo, então, que temos uma polícia subdimensionada, é isso? Não, a nossa... Qual o tamanho de Salvador? Não, a questão não é subdimensionamento. Salvador cresce numa taxa significativa. Não dá para você ficar contratando policial todo dia. O que você tem que utilizar são os recursos que estão aí. Câmeras de fiscalização, a própria guarda municipal, a iluminação pública, que é um elemento que é fundamental. Você vê que as vias principais estão com iluminação bacana. Agora, lá dentro, onde ocorre o crime, onde ocorre o assalto, onde ocorre ali o roubo, você não tem, muitas vezes, a iluminação adequada. Então, você tem que resolver a questão das iluminações internas, nas ruas, nas vielas, nos becos, é um elemento também fundamental. E a educação, Varela, educar as pessoas, dar uma educação de qualidade. Agora, tudo isso tem por trás um pano de fundo que o nosso governo quer enfrentar. Nós vamos criar 50 mil empregos em Salvador. Porque com o emprego você diminui a criminalidade. Muitas dessas pessoas que estão aí cometendo crimes é porque não têm esperança de encontrarem uma atividade formal, não têm esperança de encontrarem uma forma de subsistência. Sabe, se forem comercializar nas ruas, muitas vezes vão encontrar situações como você mostrou há pouco, do rapa chegando lá e apreendendo mercadorias que poderiam estar licenciadas para o comércio. Isso. Essa prefeitura bairro, eu vejo que ela hoje é uma ouvidoria, é apenas um... O que fazer para equipar essas... Prefeitura Bairro. O nosso projeto, o nosso programa de governo já prevê isso. A Prefeitura Bairro tem que funcionar como um saque. Ela tem que ter todos os serviços que a Prefeitura presta para que a comunidade não precise se deslocar até determinados pontos centrais. Eu fico vendo que determinados serviços você tem que vir até a Transalvador para resolver um problema de multa, até a Sucom para resolver um alvará simples de funcionamento. Isso precisa ser feito na Prefeitura Bairro. Ela tem que ser equipada, colocados técnicos capazes e você prestar todos os serviços ali naquele local, porque a tecnologia já permite fazer isso. Cláudio, nosso tempo está esgotando. Obrigado por ter vindo aqui. Varela, nós que agradecemos. Você tem 30 segundos. Nós agradecemos e temos dito à população o seguinte: é possível fazer uma cidade diferente,
É preciso acreditar, é preciso ter planejamento e é preciso ter, de fato, amor por Salvador e gostar das pessoas. Não adianta somente a gente se preocupar com obras. Elas passam, elas acabam. Mas o amor pelas pessoas, esse sim, dura para sempre. Estamos pedindo às pessoas que votem no dia 2, o número 11, que é o número que vai fazer essa transformação na nossa cidade. Muito bem, obrigado pela entrevista.